Muito bem, amigos, graça e paz. Hoje vamos falar a respeito da unção do Espírito Santo, cair no Espírito, reteter. A gente vai entender o que é isso, pessoas rodando no Espírito, caindo no chão, tremendo, contorcidas, gente que recebe a unção do leão, unção do urso, unção do paletó, unção do riso. Isso é acreditado a uma obra sobrenatural do Espírito Santo, num reavivamento dentro do pentecostalismo, que muitos pentecostais negam, outros tantos aceitam e entendem que essa é a máxima manifestação até hoje do Espírito Santo. Temos grandes representantes, pregadores que enchem estádios de futebol apenas no poder da unção do caicai, como alguns dizem. Qual é a sua opinião sobre isso? Já vai deixando os comentários. Quando você vê esse tipo de manifestação, gente caindo com a unção do paletó, um pastor, um líder religioso impondo as mãos e as pessoas caindo, como que você se sente? Isso atrai você? Isso gera medo em você? Qual é a sua percepção em relação a isso? Por que é tão polêmico esse assunto? Por que alguns amam tanto e dizem que aquilo é uma obra maravilhosa de Deus e outros dizem que aquilo é uma obra do diabo? Qual a sua opinião? Vai escrevendo nos comentários, já vai deixando o like, já vai comentando, já vamos participando aqui dessa situação. Bom, a gente precisa historiar um pouquinho para você poder entender todo o contexto. Essa manifestação, ela remonta desde o século XVIII. Por exemplo, dentro do metodismo, John Wesley, ele rechaçou essa manifestação do cair morto no espírito, como era mencionado naquela época. Ele rechaçou, ele disse que aquilo não pertencia a Deus. Ele inclusive chega a dizer que aquilo era uma obra de Satanás para que as pessoas não vivessem a real conversão, posição de John Wesley. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, ela rechaçou também, ela negou esse tipo de manifestação, ok? De uma maneira muito clara. A Igreja Batista da mesma forma. Agora, é bem verdade que existem movimentos dentro dessas igrejas que aceitam e que têm como prática habitual do seu culto o cair no espírito. E são pessoas lindas e sinceras que vão lá atrás de uma experiência religiosa e elas obtêm, e elas caem no espírito. Algumas pessoas podem imaginar que aquilo é charlatanismo, fingimento, etc., mas não é. Aqueles atos são reais, são concretos. Por exemplo, talvez o maior representante mundial dessa unção seja Benny Hinn, um homem que inclusive já veio ao Brasil e já encheu estádios em vários lugares do mundo com a sua unção, e as pessoas vão caindo e ele vai mexendo o paletó e as pessoas vão caindo. Você talvez já tenha assistido aqui no YouTube algum vídeo onde ele se apresentou. Muito bem, mas a popularização desse movimento talvez tenha ocorrido no dia 20 de janeiro de 1994, sabe onde? No Canadá, em Toronto, na Igreja do Aeroporto. Ali, no dia 20 de janeiro, a manifestação ocorreu de uma maneira muito intensa e pessoas do mundo inteiro começaram a ir para o Canadá e ali ter aquela experiência, e aí se disseminou pelo mundo inteiro essa prática. Qual é a sua opinião? Quando você vê líderes religiosos andando como um animal no palco, como um leão, como um urso, como um bode, um cachorro, qual é a sua opinião? Você acha que o Espírito Santo ele precisa de liberdade para se expressar como ele quiser? E essa é uma manifestação do Espírito Santo? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Bom, amigo, eu preciso abrir meu coração aqui para você. Eu não quero que você fique chateado, não quero que você fique magoado, não quero que você fique triste comigo. Aqueles que acreditam que essa manifestação é manifestação de Deus, usam alguns textos da Bíblia, inclusive bem conhecidos, como por exemplo de Saulo. Lembra que Saulo caiu por terra, quando teve o encontro com Jesus? Então eles dizem, tá vendo? Olha, é a manifestação do Espírito. Ezequiel coloca o seu rosto em terra, Daniel da mesma maneira. Então eles dizem assim, olha, essa é a base bíblica, são mais ou menos aí uns
de 8 a 11 textos que eles usam, mas sempre com essas mesmas referências. Há uma teofania, manifestação de Deus, e a pessoa ela coloca o rosto em terra. Bom, obviamente que esses textos não servem de base doutrinária para esse tipo de adoração. Lógico, porque, por exemplo, Saulo, ele caiu por terra, mas não perdeu a consciência. Da mesma forma, Ezequiel, nem Daniel. Aliás, você precisa lembrar que em Romanos 12, no verso 1, diz que o nosso culto precisa ser racional. É óbvio que o nosso culto, ele é racional a Deus. Deus nos facultou com o direito ao raciocínio. Uma formiga não raciocina, mas você e eu sim. Então, como que nós adoramos a Deus? Dessa maneira. Lembre-se que quando o assunto é adoração, não é aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus deseja. Você se lembra de Caim e Abel, por exemplo. Abel apresentou como adoração aquilo que Deus queria. E Caim ofereceu aquilo que ele desejou, e Deus não aceitou a adoração de Caim. Logo, não é como eu acho que eu devo adorar, é como Deus determina que deve ser a minha adoração. E Romanos 12:1 diz que o nosso culto precisa ser racional, razão, mente, ok? E não êxtase, ok? Muito menos perder a consciência, porque é através da consciência que a gente louva, que a gente canta, que a gente ouve a palavra de Deus, certo? Então devemos ser ouvintes da palavra de Deus. Por isso, qualquer manifestação que você perca a sua consciência, saiba e entenda que isso não é obra do Espírito Santo. Não é obra do Espírito Santo. Porque qual é a obra do Espírito Santo? Convencer da justiça, do pecado e do juízo. Como que ele vai me convencer da justiça, da justificação de Cristo na minha vida? Como que ele vai me convencer do pecado? Como que ele vai me consolar se eu estou em transe? Ou se eu estou fora do ar? É por isso que um cristão não se envolve com hipnose. É por isso que um cristão não aceita transe, porque nós entendemos que o nosso culto precisa ser racional. Nós adoramos a Deus com a nossa razão. E outra coisa que você precisa lembrar, quando na Bíblia alguém começou a agir como um animal? Será que tem isso na Bíblia? Pensa aí. Quem na Bíblia começou a agir como um animal? Tem uma pessoa, o caso clássico, Nabucodonosor, lembrou? Nabucodonosor, ele passa 7 anos vivendo como um animal, como um castigo pela afronta que fez a Deus em relação à sua estátua que ele fez integralmente de ouro e que ele colocou lá todo mundo para adorar e toda aquela história. Agora, que história é essa? Onde é que você já viu na Bíblia que o Espírito Santo tomou conta de uma pessoa e ela começou a ser animalizada? Que tipo de unção é essa? Unção do leão? Olha aqui para mim, unção do leão? Você vai querer me convencer de que isso é bíblico? Me dá um verso na Bíblia que diga que o Espírito Santo se manifesta dessa maneira. Ah, porque o Espírito Santo tem que ter liberdade. Agora, é óbvio que o Espírito Santo tem que ter liberdade, pois ele é o autor da liberdade. Como é que ele não vai ser livre? Agora, não espere que Deus apareça para você numa roda de samba, sambando e descendo até o chão. Por quê? Porque isso é negar quem ele de fato é. Agora, se Deus fez você diferente dos animais, e ele fez você a imagem e semelhança dele, e ele fez você com consciência e com razão, que objetivo teria o Espírito Santo de animalizar você, dando uma unção do bode, unção do urso, unção do leão? Então, amigo, veja, a salvação é individual. Então você precisa parar e refletir. Não é porque um líder religioso, uma líder religiosa que faz esse tipo de coisa, que você gosta tanto, porque canta bem, porque tem um ministério poderoso, que aquilo é de Deus. Agora eu vou pegar mais pesado. Posso pegar um pouco mais pesado? Posso pegar mais pesado?
Então tá bom, se você está gostando desse vídeo, já vá ali ativando as notificações, se inscrevendo no canal, para você não perder nenhum vídeo aqui. Se você quer, eu vou ser mais pesado. Para pensar comigo. Você acha que o diabo não tem uma estrutura mental dele, uma estratégia para poder invadir a igreja de Cristo na Terra? É claro que tem, a gente está numa guerra. Você acha que ele não está tentando entrar nas igrejas? É claro que está. E ele está tentando pela música, pela falsa adoração. Você sabe que os nossos jovens hoje, a maioria, se não tiver show, não aparece na igreja, né? Vivendo um nível de excitação dos sentidos tão grande que apenas o abrir a palavra de Deus já não faz mais sentido, não atrai mais ninguém. Para você encher uma igreja, você precisa ter 300 cantores, não sei quem, não sei o que lá, ou um pregador estrela. Senão você não atrai gente. Então, amigo, para pensar. Você acha que Satanás não quer ludibriar, não quer enganar? Você acha que Satanás ele não está tentando? Se você fosse o diabo, você não ia fazer isso? Pesado, né? Mas eu vou dizer para você, se eu fosse Satanás, é óbvio que eu ia tentar entrar dentro da igreja. Eu estou tentando destruir tudo e a todos, mas tem um grupo aí que está resistindo, que está lendo muito a Bíblia, então eu vou confundir tudo. E foi o que ele fez. Hoje a gente não sabe mais o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é unção de Deus, o que é manifestação sobrenatural do diabo. Aliás, o Apocalipse, ele declara que nos últimos dias Satanás operaria grandes sinais, prodígios, milagres, e a gente fica vendido. Agora, eu preciso que você pare, respire e reflita, porque o objetivo desse vídeo não é magoar ninguém que aceita ou que acredita nesse tipo de manifestação como sendo obra do Espírito Santo, mas eu quero lembrar você aqui de qual é o fruto do Espírito, que você deve conhecer tanto quanto eu. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, mas o fruto do Espírito, olha o que é o fruto, o resultado, a obra do Espírito, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ora, se a pessoa não tem domínio de si, ela está rindo descontroladamente, como que é a obra do Espírito? Open your mind, abra sua mente. O fruto do Espírito é domínio próprio, pois a pessoa perde o domínio próprio, ela cai em transe, ela cai da sua consciência, ela não tem mais domínio de si, ela cai. Quando que você em sã consciência vai escolher desabar? Você não faz isso, ninguém faz, porque a gente tem domínio próprio, por isso que a gente anda com tranquilidade sem ficar caindo o tempo inteiro. Que história é essa de unção de paletó? Que história é essa de unção de riso? Onde a pessoa não tem domínio sobre si e não para de rir? Onde a pessoa não tem domínio de si e fica caindo? Quando que você viu isso na Bíblia? Quando que você viu Jesus derrubando pessoas? Quando que você viu o apóstolo Paulo fazendo isso? Daniel, Moisés, José, quem você quiser na Bíblia. Amigo, se você é um cristão, não importa a sua denominação. Você precisa ter como base de fé, como regra, esse livro aqui é a Bíblia. Não é a sua igreja, não é a minha igreja, não. É a Bíblia que é a sua regra de fé. E aí, para você saber se aquelas experiências são verdadeiras, eu preciso ver, tem base bíblica para isso? E querido, essas manifestações não têm base bíblica. Não tem base bíblica. É triste de ver. Eu queria que você acompanhasse agora, rapidinho, um vídeo que mostra a origem disso ali no Canadá. It began January 20th, 1994. You couldn't walk straight. People don't know what to do. Some called it unusual. Just get so full that they're just, wow. I carried her home. Others called it interesting. Their lives are totally transformed. Lived through it. It was unprecedented.
And because of it, hundreds of thousands of people drew to a city, a church, to experience the Toronto blessing, a genuine manifestation of God's Holy Spirit. Pastor John Arnott and his wife Carol, founding pastors of Airport Christian Fellowship, experienced the initial phenomenon firsthand. When the Holy Spirit first fell in Toronto, we were absolutely shocked and delighted all at the same time. It's something I'd seen little snippets of here and there, Catherine Kuhlman's meetings, Benny Hinn's meetings, and more recently in Argentina. But to see it all happen in Toronto was overwhelming, because it wasn't just strangers now, it was our own people. And yet it was so powerful. It was really, really exciting. Yeah. I mean, to see God move in our church with our people, I mean, it was mind-blowing. And then to see the lives changed was astounding. É triste de ver, é triste, porque é sempre com uma aparência de bondade, é sempre com uma aparência de piedade. Mas, querido, o Espírito Santo não se manifesta dessa maneira. O Espírito Santo, o fruto, a manifestação do Espírito é amor, paciência, bondade, longanimidade, altruísmo, domínio próprio. É assim que o Espírito Santo trabalha no seu coração e no meu coração. Ele veio nos consolar, ele veio ser o nosso consolador. Ele tem a capacidade de se entristecer pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Deus, ele quer libertar você do engano. Por favor, leia a Bíblia. Se você está indignado comigo, se você fala assim, eu não quero nunca mais ver o Ivan falar porque é um desrespeito. Ok, amigo, você não precisa ser meu seguidor, você precisa ser seguidor de Cristo. Vá à Bíblia e me mostra, coloque aqui nos comentários, coloca aqui, olha aqui esse texto que prova que essa é a unção de Deus. Coloque aqui os versos bíblicos. Então, amigo, em nome do Senhor Jesus, pare, reflita, pense, ore, para que você tome a decisão certa, para que você viva de acordo com o plano, de acordo com a vontade de Deus. É claro que Satanás vai pegar homens e mulheres cheios de carisma, cheios de talento, com toda a aparência da piedade, da bondade, do cristianismo. Querido, eu não tenho dúvidas, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não tenho dúvidas de que Satanás tem igrejas. Não tenho dúvidas disso. Movimentos que não pertencem a Deus, que têm cara de cristão, cheiro de cristão, forma de cristão, mas que não tem nada de cristão. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, qual é o seu papel e o meu papel? A gente precisa dizer, Senhor, nos dê discernimento espiritual para a gente saber o que fazer, como fazer. Querido, não seja levado por vento de doutrina. Pessoas estão crendo em absurdos, em fábulas. Paulo diz que são doutrinas de demônios. Dentro da igreja, doutrinas de demônios que estão sendo implantadas dentro da igreja de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livre e que Ele nos dê forças e discernimento para a gente poder tomar as nossas decisões baseadas na Bíblia e não na nossa experiência, não nas nossas percepções, não nos nossos sentidos, mas a nossa experiência precisa ser na Bíblia, na palavra do Senhor. Que Deus abençoe você e até meu próximo vídeo.